Bom, pessoal, a gente vai então encerrar o assunto funções inorgânicas com a última parte dos exercícios. O material do curso em relação às funções inorgânicas, ele foi dividido em duas partes. Na primeira parte, veio teoria e exercícios de ácidos e bases. Tudo isso já foi feito. Na segunda parte, veio a teoria de sais e óxidos com exercícios. Nesses exercícios, a gente não se restringiu só, eu não me restringi só a colocar exercícios de sais e de óxidos, já coloquei de tudo junto, tá? Já para fazer uma preparação para a próxima parte do assunto, que é a parte de reações inorgânicas, tá? A química inorgânica, ela continua nessa frente, né, que a gente separou em orgânica e inorgânica, ela continua com a parte de reações, tá bom? Reações de deslocamento, dupla troca, então ainda tem bastante coisa para contar. Muitas dessas coisas a gente vai falar aqui, na parte de neutralização, tá bom? Então vamos lá. Let's go. Questão número 1. E aí, a qualquer momento vocês podem intervir aí, tá? Pelo chat, pode ser abrindo o microfone, o que ficar melhor para vocês. Então vamos lá. Uma das alternativas para tratamento do lixo sólido consiste na tecnologia de reciclagem quaternária, em que o lixo sólido não perecível é queimado. Nessas usinas, os resíduos oriundos da queima são retidos e não são emitidos diretamente para o meio ambiente. Um dos sistemas para retenção da parte gasosa dos resíduos apresenta um filtro. Então, tipo, você vai queimar o lixo, tem lá uma parte sólida e uma parte gasosa. Essa parte gasosa, ela vai passar por um filtro que contém Na2CO3, contém Na2CO3, contém NaOH, contém CaO e contém KCO3. Então, aqui já percebam que a palavra filtro, ela está sendo usada num sentido que não é o sentido literal. Não é um filtro de verdade que vai reter uma coisa porque vai impedir ela de passar. Isso é um filtro químico. É um filtro onde as substâncias vão reagir com alguém. Vão reagir com algum gás. Então, o lixo é queimado. Ele vai produzir um gás e um sólido. O gás, segundo o que ele fala, né, será filtrado. Ó, um dos sistemas para retenção de gás é usar o filtro. Tá bom? Beleza. Aí, item A. Considere a seguinte afirmação. Essa tecnologia apresenta dupla vantagem. Porque além de resolver o problema de ocupação do espaço, também gera energia. Responda inicialmente se concorda totalmente, parcialmente ou se discorda totalmente. Em seguida, justifique a escolha. É uma questão bem aberta, né, para a gente discutir algumas coisas sobre o problema da incineração de lixo. Quando você queima o lixo, o resíduo sólido é praticamente cinza. Ou seja, ocupa de fato um pouco espaço. Então você tem redução de volume. Outra coisa, o lixo queimado, ele gera energia. Ele gera energia. O problema é a questão dos gases.
Quais são os gases que são gerados aqui? Será que todos eles são retidos? A gente sabe que não. Você tem uma série de gases que são, por exemplo, uma coisa que ocorre muito quando você queima lixo é a formação de substâncias com cloro. Né? Você está queimando tudo quanto é resíduo industrial, resto de papel, pacote, plástico, cano, tecido. Então, quando você queima o lixo de maneira indiscriminada, você está queimando coisas que não são só carbono, hidrogênio, você está queimando outras coisas. Então, você solta muito chumbo, você solta muito composto clorado. Então, não é só maravilhas, né? A gente pode ressaltar, né, qual é o problema. Então, vamos escrever aqui, ó, qual é o problema? Problema. Nem todos os gases são retidos no filtro. Nem todos os gases serão retidos. Até porque, aí a gente vai emendar com a questão do item B, né? São retidos no filtro. Ô, gente, dá uma olhada no que tem no filtro. O filtro você tem, presta muita atenção aqui, ó. Você tem uma base e tem um óxido básico. E tem dois sais, dois carbonatos, que também são sais de caráter básico. Ou seja, esse filtro ele foi feito para reter gás de caráter ácido. Então, isso é uma coisa importante da gente colocar. Eu vou escrever assim, ó. Devido à sua composição, devido à sua composição, o filtro é eficiente apenas na retenção de compostos ácidos. De compostos ácidos. Então já imagina uma questão do Enem, né, com esse tipo de história. Ele põe assim nas alternativas, né? O filtro é eficiente, pois ele retém, nananã. O filtro, nananã. A questão toda vai girar em torno do que esse filtro faz. Né? Então, o que se espera do aluno? Que ele tenha essa percepção. Olha, o filtro, ele não retém tudo. Ele retém coisas de caráter ácido. Então, por exemplo, o CO2. Esse é um filtro bom para tirar CO2. CO2 é um produto da queima de qualquer coisa. Queimou, produziu CO2. Então, o filtro retém. Só que outras coisas não. Tá bom? Beleza, então a resposta do item A está pronta. Item B. Durante a queima que ocorre do tratamento do lixo, os seguintes gases podem ser liberados: NO2, SO2 e CO2. Escolha um desses e indique um filtro adequado para absorvê-lo dentre as 4 possibilidades apresentadas. Justifique sua escolha. Cara, eu posso qualquer gás aí eu consigo reter. Qualquer substância, porque eles são todos de caráter básico. Eu vou escolher o NaOH. Então eu vou pegar a reação do SO2 com NaOH. Então, ó, eu estou reagindo uma base com um óxido ácido. Lembra que a gente falou muito na aula de teoria da persona? O que é a persona? É o personagem que o cara representa na reação. A base vai ser base. Se ela vai ser base, na hora que a reação produzir, na hora que a reação acontecer, eu vou produzir sal e água. Certo? A base, ela manda para o sal o cátion.
Então a base vai mandar o N a mais para produzir o sal. E o óxido? Bom, o óxido ele vai se comportar como um ácido. Então a pergunta é: qual o ácido associado ao SO2? Para quem assistiu a aula, deve lembrado o seguinte comentário que eu fiz na teoria. Eu disse assim, olha, quando você quer descobrir qual é o comportamento de um óxido, vai pelo NOx do elemento. Vai pelo NOx do elemento. O NOx do enxofre aqui é mais 4. Tá? Aí, só fazer um parênteses bem rápido. Nós não tivemos aula de NOx ainda. Estou esperando terminar compostos inorgânicos para entrar NOx. Tá? Aí você fala assim, bom, e daí que o enxofre tem NOx mais 4? Nós conhecemos dois ácidos com enxofre. Nós conhecemos o ácido sulfúrico, que é o mais famoso, mas também existe o ácido sulfuroso. Qual deve ser o comportamento do SO2? Será que o SO2 se comporta como ácido sulfúrico? Ou será que o SO2 se comporta como sulfuroso? Porque isso faz toda a diferença na reação, gente. Por quê? Porque dependendo de quem ele se comporta, ou o sal vai ser sulfato de sódio, com SO4, ou o sal vai ser sulfito de sódio, que é o SO3. Tá? Como que a gente reconhece isso? Pelo NOx do enxofre. No H2SO4, o enxofre tem NOx mais 6. No H2SO3, o enxofre tem NOx mais 4. Percebe? Olha a correspondência do NOx. Olha a correspondência do NOx. Então, isso significa o seguinte, que o SO2 ele vai se comportar da mesma maneira que o H2SO3. O que significa se comportar? Ele vai gerar o mesmo produto que seria gerado caso fosse o ácido que estivesse reagindo. Tá? Então, chamo a atenção de vocês para esse ânion aqui, ó. Esse ânion, o ânion sulfito. O ânion sulfito vai se combinar com o sódio da base. Só que o sódio é mais um, hein? O sódio é mais um. Tudo bem? Então, o meu sal vai ser Na2SO3. Esse é o sulfito de sódio. E eu produzi água também. E agora a gente faz o balanceamento. Tá? Opa. Eu que escolhi o enxofre para a gente fugir um pouco do lugar comum do CO2, né? Tá? Agora vamos fazer o balanceamento. Uma dica é começar pelo sódio. Né? Eu tenho 2 sódios aqui no sal, ó. Então vou colocar um 2 aqui. Pronto. Tá ali o 2. Balanceou o hidrogênio, né? Agora, tá? Bicarbonato também pode ser uma boa, né? Dá para jogar com bicarbonato. Você pode formar carbonato ou bicarbonato. Dá para formar as duas coisas. Né? Por exemplo, se o CO2 reage com NaOH, ele pode reagir na proporção 1:1, ou ele pode reagir na proporção de 1:2. Porque aí ele pode formar ou carbonato ou bicarbonato. Tá? Como a maioria vai no CO2, eu optei por ir por causa disso, eu optei por ir pelo enxofre. Tá? Beleza? Tranquilo, galera? Pode passar? Vai ser assim, tá? Cada exercício é 10 minutos. É meio que uma aulinha dentro do exercício.
Então, qual que é o objetivo desse monte de coisas, né? Que vocês vão aumentando o repertório, vão aumentando o conhecimento, capacidade de montar reação, rapidez no balanceamento, memorizando fórmula, né? Isso vai tirando da tua frente um monte de problemas na hora da prova. O aluno, ele tende a se sentir mais tranquilo, né? Porque ele sabe que não vai tomar muito susto na prova. Vai ter que se preocupar só com as questões, né? E não entender as coisas. Vamos lá. Questão 2. Um time de futebol encomendou, junto a um fabricante de fogos de artifício, alguns rojões que, no momento da explosão, iluminem o céu com as cores do time, que é verde e vermelho. O fabricante tinha à sua disposição os seguintes sais para misturar na pólvora: sulfato de sódio, sulfato de cobre, nitrato de estrôncio e nitrato de potássio. Tá ali, 4 sais. Essa questão é bem legal porque ela envolve 2 campos de conhecimento, né? O que tem a ver sal com rojão? Os caras querem formar um rojão que exploda e sai a luz verde e vermelha. Isso nos remete ao modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr explica isso. Você aquece o composto, o aquecimento ele provoca transições eletrônicas, os elétrons vão transitando de camada para camada e essa transição é acompanhada de emissão de luz. Só que a transição depende do quê? Do elemento. Então, se você aquece um elemento, ele emite algumas cores. Se você aquece outro elemento, ele emite outras cores. Estão lembrando disso tudo? Importante que vocês consigam conectar as coisas. Bom, então ou você tem sulfato de sódio, sulfato de cobre, nitrato de estrôncio e nitrato de potássio. Tá. A primeira coisa que, se você souber, já mata quase toda a questão, é que a cor do sal, ela depende do cátion. O negócio é o cátion. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que você pode fazer em casa. Se você aquecer sal de cozinha, você pega, por exemplo, pega um garfo, coloca um pouquinho de sal numa das coisinhas do garfo e vai na chama do fogão. A chama vai ficar amarela, alaranjada. Um amarelo por alaranjado. A culpa dessa cor é o sódio, não é o cloreto. A transição ela é observada nos cátions. Aí, se você pegar, por exemplo, aí eu vou olhar para a tabela. Eu vou olhar para a tabela, ó. NaCl, amarela, cor do sódio. Cloreto de cobre, verde, cobre. Sulfato de potássio, violeta, potássio. Sulfato de alumínio, prateada, alumínio, e assim por diante. Ferro, dourada. Tá? Alumínio, de novo, prateado, e estrôncio, vermelha. Então, a sacada, por exemplo, se o aluno já sabe isso, ele já quase mata a questão. Tipo assim, qual é a cor que está dando... qual é o elemento que está dando a cor correspondente? É o cátion. É o cátion. Tá? Com base na tabela, determine quais sais dentre os disponíveis deverão ser utilizados. Então, vamos lá. Eu quero cor vermelha. Então, eu quero cor vermelha. Então, eu quero cátion estrôncio. Portanto, eu quero qualquer sal que tenha estrôncio. Cloreto de estrôncio. E eu quero a cor verde. Verde. Se eu quero a cor verde, eu quero cobre. É o cobre 2. Cobre 2 é esverdeado. Lembra da Estátua da Liberdade. Tá? Estátua da Liberdade é toda de cobre. Só que o cobre que está na superfície dela está oxidado. Está na forma de cobre 2. Tá bom? Isso é o item A. B. Considerando que a pólvora é formada por carbono, carvão, enxofre e nitrato de potássio, KNO3. Opa.
KNO3. Nitrato é o ânion do ácido nítrico. E que os combustíveis dessa mistura são apenas os compostos covalentes. Escreva as fórmulas dos produtos obtidos na combustão da pólvora. Então, assim, isso aqui tudo é a pólvora, ó. O que queima da pólvora? Só o que é covalente. Carbono e enxofre. Só os dois queimam. O nitrato de potássio, na verdade, ele não queima na pólvora. Ele decompõe, é diferente. O que acontece? Qual é a função dos dois queridos? Fornecer calor. Fornecer calor. Por quê? Não, os sais disponíveis no enunciado são diferentes, né? Ele colocou a tabela para você se orientar. Mas, por exemplo, você não tem ali sulfato de cobre, você tem só o cloreto de cobre. O que ele queria? Que o aluno relacionasse quem é que está dando a cor. Então, por exemplo, o que ele queria que o aluno percebesse? O aluno olhava lá, vamos imaginar uma situação. Aqui, ó. Ele olha lá. Cloreto de cobre é verde. Mas o cloreto de cobre é verde por quê? Por causa do cobre ou do cloreto? E aí? Como é que a gente percebe isso? Ah, eu sei. Eu posso justificar. Olha, eu acho que é por causa do cobre que ele é verde. Por quê? Porque o NaCl é amarelo e tem cloro. Então a gente vai perceber que não é o ânion que determina a cor. É o cátion. Mesma coisa acontece com o sulfato, né? Por que o sulfato de potássio é violeta e por que o sulfato de alumínio é prateado? A culpa é do sulfato? Não, é do alumínio. Tá? Então a ideia é, os sais que ele tem à disposição não são os que tem na tabela. A tabela é meio que para orientar o cara. Tá bom? Beleza, mano. Voltando, então. Qualquer coisa me chama de novo aqui, tá? Então ele fala assim, considerando que o que queima é só composto covalente, escreva as fórmulas moleculares dos produtos obtidos. Então vamos queimar. Queima. Vamos queimar. Ó. O2 dando CO2. O2 dando SO2. Tá bom? E aí o que acontece nessa reação? Né? Estava explicando para vocês como é que a pólvora funciona. Você mistura carvão com enxofre. Os dois queimam, produzem bastante calor. O que esse calor faz? Ele decompõe o sal. Ele pega esse nitrato e transforma ele em gás. Ele vai formar K2O mais O2 mais N2. E essa quantidade de gás é enorme. Então você tem uma reação que ao mesmo tempo libera calor com gás. É aí que está o problema. Porque quando você libera calor com gás, o gás expande. Quando o gás expande, acontece a explosão. Tá? Beleza? Deixa eu ver, acho que é isso, né? Podemos passar para a questão número 2? Para 3, perdão. Questão número 3. Vamos lá. Amostras de óxidos de alguns elementos químicos, óxidos, hein? Óxidos, foram testadas quanto à solubilidade na água. Nos testes em que foram obtidas soluções, o pH foi determinado. As amostras de óxidos também foram testadas quanto à reatividade com solução de HCl. Os resultados estão anotados na tabela. Qual amostra corresponde a um óxido certamente alcalino,
Quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Então, são duas perguntas diferentes. Tá, primeiro, vamos procurar um óxido alcalino. Bom, o que você precisa lembrar de óxido alcalino? Quando você coloca em água, você resulta numa solução de pH superior a 7. Meio básico. Esse tipo de óxido reage com ácido, formando sal, mais água. Ele se comporta exatamente como uma base. Tá bom? Então vamos lá. Você tem aqui, ó, solubilidade em água. Você só tem um que não dissolve. Só um que não dissolve. Os outros 3 dissolvem. Tá? Esse óxido aqui, ó, quando dissolvido na água, resulta num pH 14 e reage com água, com ácido, perdão. Então, esse óxido é o óxido A. É o óxido alcalino. Tá? Geralmente os óxidos desse comportamento, eles são da família 1A e 2A, viu, gente? Por exemplo, quem seria um bom candidato a isso? CaO, Na2O. Eles dissolvem na água e produzem bases bem fortes, né? Imagina um óxido desse aqui, ó, produzindo NaOH na água. Ele vai gerar um meio fortemente alcalino, tá? Pronto. Tá? Beleza, item B. Olha lá. Vocês estão escutando? Não sei se dá para escutar. Eu acho que dá, porque na gravação aparece o cachorrinho. B. Quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Olha, eu posso citar 2 aqui que eu tenho certeza que são certamente não metálicos. É o Tobias, é o próprio. Vocês já até sabem, né? Vocês já até sabem. Tá. Bom, olha só. Você quer ver um óxido que pode ser não metálico? O óxido C e D. Por quê? Porque eles têm caráter ácido. O caráter ácido, vou escrever assim, ó. O caráter ácido é associado à presença de ametais nos óxidos. A gente pode citar 2 exemplos de ametais nos óxidos. A gente pode citar 2 exemplos famosos: o CO2 e o SO3. O CO2 reage com água e produz ácido carbônico. E o SO3 reage com água e produz ácido sulfúrico. Inclusive, a gente pode até especular o seguinte, ó. Provavelmente, né, se a gente fosse supor que C e D fossem esses 2, eu arriscaria que o C é o SO3. Porque ele vai gerar um ácido forte na água. Ele vai gerar um ácido forte na água. Ó, um pH menor. Tá? E, obviamente, uma solução ácida não vai reagir com ácido. Tá? Beleza? Aqui também, ó. Tá? Beleza? Ô, gente, agora, e esse óxido B aí, hein? E esse óxido B? Veja, ele não consegue medir o pH na água, porque o óxido não dissolve na água.
Então, ele é um sólido, provavelmente, que não dissolve na água. Mas ele reage com ácido. Ele reage com ácido. Então, ele pode ser um óxido, por exemplo, como o óxido de alumínio. Vou colocar aqui, ó. B pode ser o óxido de alumínio. De alumínio. Tá? O que acontece nesse caso? O óxido de alumínio, ele é Al2O3. Ele é bem famoso, tá, gente? Eu estou citando ele porque ele aparece na eletrólise, então é bom você conhecer algumas coisinhas sobre ele. Eu não sei se vocês sabem que a gente classifica ele na química como óxido anfótero. Anfótero. Um óxido anfótero é um óxido meio bizarro, porque ele pode reagir com ácidos para formar um sal, mas ele também pode reagir com base para formar um outro sal. É maluco, ele é um óxido meio doido. Então, eu vou colocar o mais importante, que é ele reagindo com ácido. Tá. Quem vai fazer o papel de ácido? O HCl. O HCl é o ácido. Quem vai fazer o papel de base? O óxido. Tá bom? Perdão, gente. Então, qual é o papel da base? Mandar o cátion para o sal. Vai mudar o alumínio. E o ânion vai ser do ácido. Então, você vai formar AlCl3 mais água. Olha que doideira. Era. É muita doideira. Tá bom? Balanceamento. Eu vou colocar um 2 aqui para o alumínio. Agora eu tenho 6 cloros no produto. Percebem? Bota 6 aqui, no HCl. 6 hidrogênios do lado do reagente, põe 3 na água. Acho que agora está balanceado, né? Porque aí já tem 3 oxigênios do lado direito, na água, e 3 do lado esquerdo, no Al2O3. Captaram? Então, ó, aprendemos uma outra coisa. O óxido de alumínio também reage com água. Só que ele não dissolve na água. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais nós não podemos fazer eletrólise aquosa da bauxita. Se alguém lembrar da aula de eletrólise, vai lembrar que para produzir alumínio, eu tenho que fazer eletrólise ígnea da bauxita. Ígnea, tá? Depois a gente discute isso com detalhe. Podem tirar print, tá? Fechamos a questão número 3. Quatro. As queimadas agravantes do aquecimento global são utilizadas na agricultura a fim de preparar o solo para o plantio. Depois da primeira queimada, há um grande depósito de cinzas inorgânicas no solo, o que favorece o crescimento dos vegetais que serão plantados. Sabe-se que em solos em pH básico, há maior disponibilidade de compostos de sódio, potássio e magnésio. Faz sentido. São compostos de caráter básico, né? Para a adequada leitura da acidez ou da basicidade do solo, um dos medidores de faz-se uso de medidores de pH. Um indicador de pH é um composto químico dotado de propriedades alocrômicas. Então, aqui eu preciso parar para contar uma coisa para vocês. Como funciona o indicador de maneira bem simples, tá? Porque depois tem toda uma teoria por trás disso lá no equilíbrio. O indicador é uma molécula, mas ela é uma molécula que tem uma propriedade, como ele diz, alocrômica. O que isso significa? Imagina que o indicador ele vai ser representado pela sigla HIN.
HIM. Tá? Os indicadores, vale lembrar, tá? Eles são ácidos. Só que esse ácido, ele é um ácido fraco. Então, ele não consegue ionizar todo. Quando você põe o HIM na água, acontece esse processo. Então, você tem lá dentro uma quantidade de moléculas HIM que tem uma dada cor. Só que você também tem lá dentro umas moléculas IN- que tem uma outra cor. O que acaba acontecendo? Dependendo do pH do ambiente, você pode ter uma maior concentração da cor A. Então, vamos imaginar, por exemplo, o azul de bromotimol, né? Em solução ácida, ele fica amarelo. Então, quando tem muito H+, no meio, por uma questão que a gente vai discutir lá na frente, esse equilíbrio, a gente diz, né? Ele está deslocado para a esquerda, quando tem muito ácido. Então, você tem muito desse cara aqui lá dentro, ó. Você tem muito desse cara. Esse cara é amarelo. Então, se você está enxergando cor amarela, é porque você tem muito desse maluco. Tá? Cor amarela e meio ácido. Ele fala também que o azul de bromotimol, ele fica azul em solução básica. Quando a solução está básica, quem está em maior quantidade é este coleguinha. Então, lá dentro tem sempre os dois. É muito doido isso. Quem que vai estar em maior quantidade? Depende do H+. Então, quando tem muito H+, ou seja, o meio está muito ácido, você vai enxergar muito amarelo, porque tem mais moléculas amarelas do que azul. Quando o meio está alcalino, você vai enxergar mais azuis, porque tem mais daquela molécula. Então, o equilíbrio químico ele é muito louco, porque você pode modular ele. Você quer ter mais amarelo? Quer ter mais azul? É só controlar o pH. Tá? E quando você está em meio neutro, que é quando a concentração de H+ não é nem tão alta e nem tão baixa, o meio neutro, a gente vai discutir lá na frente, significa dizer que a concentração de H+ não é nem tão alta nem tão baixa. O meio neutro, na verdade, é isso. Aí você enxerga dos dois, por isso você enxerga o verde. Tá? Beleza? Todo indicador é assim. O que muda de indicador para indicador? A cor. A cor. Por exemplo, na fenolftaleína, o que você enxerga de azul é vermelho. Fenolftaleína em meio básico é vermelha. Então eu vou colocar aqui, ó, só para a gente poder anotar. Essa cor aqui predomina em meio básico, ó. Em meio básico. A cor amarela vai predominar em meio ácido. Essa é a cor do nosso indicador, que é o azul de bromotimol. Tá bom? Aí ele fala assim na questão. Depois tem toda uma teoria para explicar como que... porque assim, todo indicador ele muda de cor num pH diferente. Tem indicador que muda de cor no pH 7, tem indicador que muda de cor no pH 9. Né? Aí a gente vai discutir toda uma teoria no equilíbrio para explicar por que isso acontece. Tá? Então, aí ele fala assim, uma amostra do solo teve o seu pH analisado qualitativamente, ou seja, não sei o valor do pH, só sei se ele é ácido ou básico, e a solução e a coloração observada foi amarela. Então, se a coloração é amarela, nós temos um solo ácido. Solo ácido. Então, ele não está básico esse solo. Com base nas informações e nos seus conhecimentos sobre pH, indique as funções orgânicas em que os compostos citados são classificados de modo a serem usados para o tratamento apropriado do solo. Então, lá em cima, quando ele fala
sobre o texto, ele fala de compostos de potássio, de sódio, que são básicos. Ele vai dando um exemplo da cinza que fica no solo, e ela é básica por causa dos compostos. Aqui ele fala aqui, ó, nesse trecho. Sabe-se que em solos em que o pH é básico, há maior disponibilidade de compostos de sódio, de potássio e de magnésio. Então, quando o solo está básico, tem bastante. Deixa eu ver aqui, tem pergunta, peraí. Dan, muito H+, desloca para HIN. Se tiver pouco, desloca. Se tiver pouco, não desloca. Na verdade, se tiver pouco, desloca para o IN-. Tá? A tua primeira parte está certinha. Eu vou ler de novo. Ó. Dan, muito H+, desloca para HIN. Sim, exatamente. E se tiver pouco, não desloca? Não, se tiver pouco, desloca. Desloca para o IN-. Tá? Então, é assim, ó. Quer ver? Deixa eu só colocar aqui. Quando tem muito H+, desloca para a esquerda. Excesso de H+. Quando tem falta de H+, meio básico, aí você desloca para a direita. Tá bom? Beleza. Por enquanto, isso é um negócio meio decoreba, porque a gente não teve aula de Le Chatelier. Para quem manja Le Chatelier, sabe exatamente explicar isso. Então, por exemplo, se você souber explicar isso, você manja Le Chatelier já. Tá? Que é um assunto que a gente vai ver só mais no segundo semestre, tá, gente? Porque ele é bem foda. Beleza. Então, o nosso solo é ácido. A pergunta dele é a seguinte, ó. Indique as funções orgânicas em que os compostos citados são classificados de modo a serem usados para o tratamento apropriado do solo e para a melhora do metabolismo dos vegetais. Então, ele fala assim, são compostos de sódio, que ele cita, de potássio e magnésio. Eu posso usar isso aqui para tratar o solo, mas eu devo usar isso na forma de quê, por exemplo? Na forma de óxidos. Na forma de óxidos. Aliás, viu, gente, não sei se vocês sabem, vocês devem já ter ouvido falar. A cinza que sobra no solo, ela é riquíssima em K2O. Ela é riquíssima em Na2O. E essa história é tão maluca. Assim, eu gosto dessas histórias meio sem noção. Porque vocês sabem que os nossos ancestrais, eu não sei exatamente de que período histórico, de pré-histórico, descobriram o sabão assim, né? O sabão, ele foi sintetizado de maneira quase que acidental quando se misturava a gordura do resto da carne queimada com a cinza. Os caras, eles faziam, por exemplo, fogueira perto dos rios. Então você assava a carne. E aí o que acaba acontecendo? Imagina uma carne assando, caindo gordura ali naquele fogo. Aquela gordura ia se misturando às cinzas do fogo. Quando isso arrastava para a água, eles percebiam que a água começava a formar um tipo de espuma, um tipo de uma coisa estranha. E aí os caras começaram a mexer com aquilo e começaram a formar sabão. Então, lá na pré-história, os caras usavam cinza para fazer sabão. Hoje a gente usa soda cáustica, que é uma base mais forte. A gente usa KOH, né? Não só o NaOH. Quem já viu alguém fazer sabão em casa, sabe que a pessoa usa soda cáustica, que é uma base mais forte. Mas lá na pré-história, que não tinha KOH, né? Porque o KOH é um composto sintético, os caras usavam a cinza, misturava a cinza com gordura. Aliás, só um comentário, porque essa parte eu não posso me estender muito. Eu já ouvi falar que a palavra sabão, ela vem porque os primeiros registros disso ocorreram, acho que é na Grécia, num monte chamado Monte Sapo. E é daí que vem a palavra sabão. Nada a ver, né? Não sei porque que eu falei sobre isso, mas enfim. Tá bom? Ele pede para justificar a resposta. Então, são compostos de sódio, potássio
e magnésio na forma de óxidos. Vamos colocar o magnésio também, né? De caráter básico. De caráter básico. Fechou? Tranquilo? Vamos para a questão número 5. Questão número 5. A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro resultantes da corrosão desse metal. Outros óxidos metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a superfície. Então, é mais ou menos assim. O ferro, imagina que você tem uma superfície de ferro. Então, isso aqui é um pedaço de ferro. Só que nós temos no ar, nós temos oxigênio. Ao longo do tempo, o oxigênio vai formando com o ferro óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Essa camada, ela fica sobre a superfície do ferro e ela vai esfarelando. Ela esfarela. Né? Quem já passou a mão numa ferrugem sabe que ela vem na mão, como se fosse pó de giz, assim. Não tão sensível assim, né? Então aqui vem a ferrugem, ó. Tá? É a ferrugem. E isso desgasta o material, vai corroendo o material, vai corroendo. Só que ele fala o seguinte: outros óxidos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre o metal. Então, imagina que ao invés de formar um óxido que esfarela, você forma um óxido duro. Duro. Isso seria bom, porque isso protege o metal. Em vez de deixar o metal corroendo, 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 desgastando, essa corrosão ela é boa. Ela é uma corrosão que a gente vai chamar na química de apassivadora. Porque ela, na medida em que ela corrói, ela forma uma casca impedindo o resto do material de corroer. Tá? Ele fala assim, um deles é um óxido formado pelo elemento da família do grupo 13, é o alumínio. Escreva quem é o óxido e classifique-o. Então a gente já falou sobre ele, né? Então, no caso do alumínio, o que acontece? Você tem uma camada de alumínio. Não sei se vocês sabem que o alumínio é até mais fácil de oxidar do que o ferro. Só que o que acontece? Quando ele reage com O2, ele cria aqui uma camada de Al2O3, que é duro. Só que não sai na água. É insolúvel na água, então se chover não tem problema, não vai escorrer. Então, qual é a situação? É uma corrosão protetiva, tá? Beleza? Ele é classificado como um óxido anfótero. Como óxido anfótero. Eu vou colocar a justificativa aqui, tá? Pois reage com ácidos e bases, formando sais diferentes. Tá? A gente não precisa saber muito detalhes sobre isso não, tá, gente? Eu não vou perder tempo com isso, sinceramente. Eu já acho que eu ainda falo bastante coisa de detalhe, mas chegar nesse nível não precisa, tá? A pergunta aqui. Dan, então há uma corrosão do alumínio em um limite, né? Se assemelha a um metal de sacrifício.
Na verdade, você tem dois tipos de proteção. Você tem uma proteção chamada catódica e tem uma proteção chamada anódica. Tá? A proteção anódica é quando você faz o metal corroer para que ele próprio se recubra, que é essa que você está vendo aqui. Isso é uma proteção anódica. Você faz ele ser um ânodo, você faz ele oxidar. Ele oxida, vira uma casca e protege. Acabou. Só que você não pode raspar, né? Você não pode raspar. Você não pode raspar, porque se você raspar, você tira a camada do óxido. A proteção do metal de sacrifício é você colocar um outro metal ali para que aquele metal não corroa. Ou seja, quem não corrói é o cátodo. Aí você tem uma proteção catódica. Tá? São proteções diferentes. Quando a gente estuda isso, né, a gente fala desses dois tipos. Como é que você protege um metal? Você tem 3 jeitos de proteger. Jeito 1, pintando o metal, que é uma proteção mecânica. Acabou. A tinta forma uma camada que não deixa o metal corroer. Então, se a tinta descascar, o portão enferruja. Ponto. Segunda proteção, proteção anódica. Você faz o metal corroer para que o próprio óxido proteja. Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade. Ela ficou verde. Ela era de cobre. Com a cor do cobre, ficou verde. E aquilo impede ela de corroer. Essa é a que a gente está vendo aqui. Proteção do metal de sacrifício, que é usado nas pontes, nos navios. É você colocar o metal, fazendo ele corroer, para que o outro não corroa. Aí é uma proteção passiva, né? Tá? A passivadora. Beleza. Seguimos o baile. Questão 6. Óxidos metálicos podem ter caráter ácido, básico ou neutro. O caráter do óxido depende da sua posição na tabela periódica e do estado de oxidação do íon. Sobre esse assunto, ele pergunta o que é o caráter anfótero. Então a gente já explicou. Capacidade de um óxido em reagir com ácidos ou bases. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Um OBS. Em geral, metal forma base. Metal forma base. Você pensa no sódio, você pensa numa base. Você pensa no ferro, você pensa numa base. Você pensa no cobre, você pensa numa base. Você pensa no lítio, você pensa numa base. Só que tem alguns metais meio rebeldes. Eu vou citar um exemplo de alguns. O manganês, o cromo. O manganês e o cromo, por exemplo, vamos pegar um caso do cromo especificamente. O cromo, ele pode ter cromo 3 e cromo 6. Tá? O cromo 3, ele é um cromo de valência baixa. Então você encontra ele, por exemplo, em compostos do tipo CrOH3. Então ele é um elemento que forma base. Agora, o cromo 6, você encontra ele no H2CrO4. Tá? Isso acontece com o elemento de transição. Tá? O cromo faz isso, o manganês faz isso. Que são os metais que têm NOx muito diferente. Porque mesmo, por exemplo, se você pega o elemento ferro, né? Vamos pegar o caso do ferro. O ferro é 2 e 3. Então, ele tem uma variação de NOx, mas ela está dentro de um valor baixo. Por que eu chamo a atenção disso, gente? Porque quanto mais baixo é o NOx do elemento, maior a tendência dele formar base. A gente vai percebendo isso por observação na química. Os elementos que formam ácidos, eles têm NOx mais 4, mais 5, mais 6, tá?
Então, por isso que ele fala assim, olha, no começo do texto, os óxidos metálicos podem ter caráter ácido ou básico ou anfótero. Por exemplo, eu posso citar o Cr2O3, tá? No Cr2O3, você tem 3 oxigênios e 2 cromos. Esse cromo aqui é mais 3. Ele é um óxido básico. Agora, se eu pegar o CrO3, nesse elemento, nesse composto, o cromo tem NOx 6. Então, ele já tem um comportamento ácido. Tá? Isso não cai no vestibular. Não cai, não vai cair. O dia que cair isso aqui no Enem, é uma hecatombe. Esquece, o mundo está acabando. Mas, na medida em que você percebe isso, você começa a ter uma clareza maior do que é óxido ácido e óxido básico. Né? O óxido tem, ele tem uma suscetibilidade muito grande com a carga do elemento. Então, na hora de você, por exemplo, ter que chutar se um óxido é ácido ou básico, que você não lembra, ou que você nunca viu esse óxido, um recurso de emergência é calcula o NOx. Se o NOx for baixinho, chuta básico. Se o NOx for altinho, chuta ácido. Acabou. Tá? Item B. O óxido de cálcio é ácido básico ou anfótero? Ele é básico. Escreva reações ou reação que demonstram isso. Vamos escrever uma bem simples. CaO com... vamos reagir com ácido? Vamos reagir com HCl? Eu já reagi com HCl, né? No outro exercício. Vamos reagir com ácido nítrico, vai. Só para trocar. Ó. Sal e água, né? Então, ó, o sal, ele vem daqui. Cátion da base, ânion do ácido. Cuidado que a carga do sódio é mais 2. Então, você tem CaNO3, 2. Tá? Mais água. Água. Tá bom? Faz o balanceamento pelo nitrato. Acho que é bom começar pelo nitrato, que daí já mata tudo. Ó. São 2 nitratos aqui do lado esquerdo. Então aqui eu vou botar um 2. Tá? Beleza? Aí já tem 2 hidrogênios aqui, então fecha uma água. Fechei uma água. Tá? Um aqui, 3, acho que foi, né? Foi, gente, acho que foi, né? Foi. Beleza? Então podem tirar print aí para a gente passar para 7. Pronto. Questão número 7. O ácido nítrico é um composto muito empregado em indústrias químicas, principalmente para a produção de corantes, fertilizantes, explosivos e nylon. Um processo industrial da obtenção de ácido nítrico consiste abaixo. Escreva os nomes dos reagentes do processo e aponte a fórmula estrutural do ácido. Então, uma questãozinha bem simples, assim, né? Só que tem algumas coisas que lembrar. Então, eu quero o nome... Bom, vamos dar o nome de todo mundo, né? Vamos dar o nome de todo mundo, vai. NaNO3, nitrato de sódio. Sódio. H2SO4, ácido sulfúrico.
Nossa, parece um T, né? Pronto. Sulfúrico. Aí o ácido nítrico do outro lado. Isso é uma dupla troca, né? Não sei se você quem já viu esse assunto e lembra, chama atenção para vocês darem uma reparada. É uma dupla troca. Ácido nítrico. E o último, que talvez fosse um que dê probleminha, é o hidrogênio sulfato de sódio. NaHSO4. Né? É o hidrogênio sulfato de sódio. Fechou? Aqui a dupla troca, ó. Concentra sua atenção em um dos hidrogênios daqui, ó, que trocou de lugar com o sódio. Então, houve uma troca. O cátion de um se combinou com o ânion do outro e vice-versa. Essa troca deu origem a um outro ácido e um sal. Como a reação foi 1 para 1, só trocou um hidrogênio. Conseguem perceber isso? Que o ácido só perdeu um hidrogênio. Ô, gente, isso aí é igualzinho à neutralização. Só que na neutralização sempre forma água, porque você tem sempre um H+ e um OH-, né? Se vocês lembrarem, quando vocês estudam em apostila, vocês já devem ter visto um esquema assim, ó. AB reage com CD, formando AD mais CB. O que está acontecendo ali é exatamente isso. Essa dupla troca, ela acontece toda vez que você reage ácido com base, sal com ácido, base com sal, tá? Tem várias formas de você produzir esse tipo de situação. E aí ele pede a fórmula estrutural plana do ácido nítrico. Então vamos lá. O ácido nítrico, ele tem como elemento central o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento que ele, nas ligações, ele faz 3 covalentes obrigatórias e pode fazer uma dativa. Dependendo da situação, ele faz dativa. No caso do ácido nítrico, ele vai fazer. Outra coisa que nós discutimos em aula é a ideia do hidrogênio estar ligado ao O. Teve toda uma discussão sobre isso. Inclusive, teve um exercício na aula de ácidos que a gente tratou dessa exceção do ácido de fósforo lá. Então, na hora de montar a estrutura, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar o nitrogênio ligado com O e um H. Já. Pronto. Aí, uma outra ligação. Aí eu tenho 2 oxigênios para ligar. Para eu conseguir ligar os 2 oxigênios, gente, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que gastar uma dupla com O e a dativa com o terceiro O. Aí eu tenho a fórmula estrutural do ácido nítrico. Tá bom? Beleza? Essa questão, eu não lembro exatamente de onde ela é, mas ela tá com cara de ser de vestibular FAMEMA, esses vestibulares da VUNESP. Tem 2 perguntinhas. Tá? Ele pergunta, escreva os nomes dos reagentes e apresente a fórmula estrutural plana do ácido. Tranquilo? Questão número 8. Questão número 8. Loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Que esse tipo de questão é nada a ver, né, cara? São questões super conteudistas. Bom, vamos lá. Ele quer que a gente associe cada item da coluna 1 com o item da coluna 2. Coluna 2 tem bem mais itens, né? Então, por exemplo, ácido fórmico, ionização, tananã, tananã. Vamos achar alguma coisa que tenha sentido. Então, vamos começar pela coluna 2. Ácido fórmico. Ácido fórmico.
Ácido fórmico não tem nada aqui, ó. Só para a gente lembrar, né? O ácido fórmico, ó, é o metanóico. Ácido fórmico. Tá? A letra R fala ionização. Essa a gente consegue relacionar, gente. Ó, eu posso relacionar ionização com isso aqui, ó. Isso é uma ionização. Você pode me dizer que é uma ionização parcial, né? Mas ela é uma ionização. Tá? Letra B diz, representa elétrons periféricos. Ah! Quem é que representa elétron periférico? Lewis. Lewis. O Lewis não representa os elétrons como bolinhas? Só os da camada de valência? Então eu posso pensar em representação de elétrons periféricos, estrutura de Lewis. Tá? Ácido metanóico. Opa! Ácido metanóico eu posso relacionar com nomenclatura IUPAC. Só para lembrar, né, gente? Ácido metanóico é o ácido fórmico. É o ácido fórmico. Só que o nome IUPAC dele é metanóico. Tá bom? Ficou sobrando só um da parte de cima, então vamos nele, ó. Composto inorgânico que apresenta ligação covalente. Composto inorgânico que apresenta ligação covalente. O HCl, né? Deixa eu ver o HCl. Ele é inorgânico, porque não tem carbono, e apresenta ligação covalente. Pronto. Tá aí. Fechou? Parará. Formou o Bohr. Os caras ficando... Espectro descontínuo, né? Ó, tem os não quantizados aqui, ó, os níveis não permitidos de energia. Você tem a banda verde, a banda laranja. Ela só não está na ordem do arco-íris, né? Eu podia ter feito na ordem do arco-íris também, né? Tudo bem. Ai, que lixo. Falta... Como se a gente não tivesse nada para fazer, né? Por falar em nada para fazer, let's go intervalar. Tipo, se colocar na ordem, fica Bohr? Fica Bohr, fica Bohr. Fica Bohr. Bohr, pode crer, cara. Olha, Bohr aqui, né? Olha que simbólico que ficou isso, né? Os espectros e a palavra Bohr. As cores do espectro. Então, a sigla é verde, azul, laranja, amarelo. Essa é a sequência, ó. Verde, azul, laranja e amarelo. Muito poético, né? Vamos intervalar, vai. 10 minutos, aí a gente volta. Questão número 9. O H2S, também conhecido como gás sulfídrico, ou gás do ovo podre, é produzido pela decomposição de matéria orgânica vegetal e animal. Na atmosfera, ele é um ácido volátil, tá? É importante essa informação. Deixa eu escrever aqui. Então, H2S, ele é volátil. A gente pode até fazer uma discussão comparando ele com uma molécula parecida, em termos de geometria, né, que é a água. A água, ela é uma substância bem pouco volátil, por causa da interação de hidrogênio.
né? A alta polaridade da molécula faz com que ela interaja por ponte de hidrogênio. O ácido sulfídrico, ele também tem uma geometria angular, mas ele é menos polar. Menos polar. E olha que a molécula é mais pesada, hein? A molécula de ácido sulfídrico, ela tem quase o dobro da massa da água. A água pesa 18, o H2S pesa 34. Então, pela massa, ela deveria ser mais difícil de evaporar. Mas a interação é fraca, né? Tá? Aqui você tem mais polaridade. Tá bom? Beleza. E tem A, é só para te dar uma lembrada aqui. Já abri aqui, agora que eu vi, abri. Escreva a equação que representa a reação completa e balanceada do gás sulfídrico com oxigênio. Então ele quer que a gente monte uma equação. Gás sulfídrico com oxigênio. Eu vou formar dióxido de enxofre e água. Ele falou ali no texto. Está aqui, montada a equação. Tá? Dois hidrogênios, enxofre, oxigênio. Aqui tem que balancear o oxigênio, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um 2 aqui, ó, para que eu possa colocar um 2 aqui no oxigênio. Daí tá balanceado. Tá bom? Ah, mas não vai dar. Não vai dar. Porque aí se eu botar um 2 aqui, ó, eu vou ter que botar um 2 aqui. Só que aí eu mexi no enxofre. Então eu ponho um 2 aqui. Agora eu vou ter que apagar o 2 do oxigênio. Isso é que eu chamo de tentativa, hein? Eu tenho 4 mais 2, 6 dá 3. Pronto. Tem que ir tentando até achar os coeficientes corretos. Tá? Item B. O trióxido de enxofre, o SO3, reage com água e forma um dos ácidos responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida. Escreva a fórmula molecular desse ácido. Então eu vou escrever a reação inteira, tá? SO3 mais água, dando H2SO4. Tá? A chuva ácida, ela já contém o gás carbônico da atmosfera, que tem aumentado nos últimos anos, né? O SO3 forma um ácido bem forte, e o SO3 é muito produto de queima de petróleo. O petróleo, como tem enxofre, quando ele é processado e queimado, o enxofre é queimado junto, tá? Boa parte da indústria petroquímica tem trabalhado para desenvolver tecnologias para tirar o enxofre do petróleo. Né? São aqueles símbolos que a gente vê, por exemplo, nas propagandas de diesel, né? S200, S50, né? A gente vai falar sobre isso na aula de soluções, né? Esses números, eles se referem à concentração de enxofre no petróleo, tá? No óleo diesel. Então, tirar tudo é difícil, mas dá para tirar bastante desse enxofre. Tá? O negócio é parar de queimar petróleo, né? Vamos combinar que já deu. Já deu. Beleza. Vamos colocar aqui só o nomezinho dele, né? Ele pede. Fúrico. Vou aproveitar e montar a estrutura. Vamos aproveitar e montar a estrutura dele. O enxofre é o elemento central. O enxofre é que manda ali. Ele faz duas covalentes e duas dativas. Né? Ele faz duas covalentes obrigatórias e pode formar duas dativas. Então, eu vou fazer assim, ó. Colocar o enxofre. Já vou tratar de ligar os hidrogênios no oxigênio, ou nos oxigênios. Aqui, ó. Tá? E o que sobrou eu faço dativa. Uma aqui e outra aqui.
Então, escrevemos a fórmula estrutural e botamos o nome também. Tá bom? Tá aí a questão, então, número 9. Beleza? Bora para 10? Bora para 10? É uma loucura, né? Quanta coisa a gente tem que saber, né? E isso é porque é só química. Só química. Tem a física, a biologia, a matemática. 10. Por isso que eu acho legal que, assim, quanto mais a gente correlaciona as matérias, você consegue fazer uma espécie de rede de suporte, uma matéria te ajuda na outra. Claro que tem coisas que não dá para correlacionar, mas, por exemplo, a física, a química, a gente consegue fazer muita ponte, na biologia também. Questão 10. O biodiesel, essa questão, na verdade, gente, ela tem um item que fala de uma coisa que a gente viu. Eu coloquei a questão aqui porque eu achei ela bem legal, para falar a verdade. O biodiesel é um combustível alternativo que pode ser produzido a partir de óleos vegetais novos ou usados ou de gorduras animais, através do processo químico conhecido como transesterificação ou alcoólise. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Basicamente, o que acontece é o seguinte: o que é o óleo vegetal ou a gordura de origem animal? A gente já discutiu isso na orgânica. As gorduras, elas são, na verdade, ésteres, desse tipo aqui, ó. Então, vou escrever aqui, ó. Óleos barra gorduras. Eles são representados assim, ó. Você tem uma cadeia longa, aqui, uma segunda cadeia longa, aqui, e uma terceira cadeia longa, aqui. São cadeias de ácidos graxos. Para formar a gordura, elas se conectam a uma cadeia assim, ó. Tá vendo, ó? De maneira bem resumida, porque a gente vai discutir isso na orgânica, o que acontece na produção do biodiesel? Essas partes aqui, ó, essa parte e essa parte aqui vão virar um éster. Então você vai ter a produção de 3 moléculas de éster. Vai ser um negócio meio assim, ó. Você vai formar um R, C dupla O, R', um R, C dupla O, R', e um outro R. Claro que tem reagente aqui no meio, né? Para você fazer isso, você precisa de álcool junto. Tá? Eu só estou mostrando para você entender um pouco do texto. Então, isso aqui é o biodiesel, ó. Tá? A reação, por que ela chama transesterificação? Porque você está transformando um éster grandão em 3 moléculas de éster pequenininhas. Tá? Aí ele fala assim, vai contar como que faz a reação, ó. Nesse processo, as moléculas de álcool substituem a do glicerol no éster, liberando essa molécula. Então ele diz que essa reação produz ainda glicerol. Ela produz glicerol. A fase mais densa é composta por glicerina bruta, impregnada com excesso de álcool e água e impurezas. E a fase menos densa é uma mistura de ésteres metílico e etílico, dependendo do álcool utilizado. Então vamos tentar traduzir o que ele está falando. Quando acontece a reação, essa gordura aqui, ela reage com álcool. Então, esta gordura, ela reage com álcool. Esse álcool pode ser o metanol ou o etanol.
Quando a reação acaba, você tem uma fase mais densa formada por glicerina, que seria essa aqui, e uma fase menos densa composta por ésteres, que podem ser metílicos e etílicos. O que isso quer dizer na prática? Tá vendo esse grupo R' aqui, ó? Ele pode ser CH3 ou grupo etil. Pode ser metila ou etila. Depende do álcool que você usa. Tá? Mais ou menos isso que o texto está dizendo. Aí vai para a pergunta, ou para as perguntas. Né? De acordo com as informações do texto, após o processo de transesterificação, qual fase interessa na produção do biodiesel? A inferior ou a superior? A superior. Pois lá está o biodiesel. Superior. Pois o biodiesel é uma mistura de ésteres. Pois o biodiesel é uma mistura de ésteres. É o tipo da questão que quando você estuda ela, é uma aula, né, de esterificação, tal. Quando vocês quando a gente for estudar orgânica, eu até retomo esse assunto. Não a questão em si, mas eu retomo o assunto. Tá? Aí a pergunta B. O biodiesel não contém enxofre na sua composição. Com base nessa informação, pode-se afirmar que, aspas, a combustão do biodiesel apresenta vantagens em relação à do diesel no que diz respeito ao fenômeno de chuva ácida? E aí, podemos dizer que sim? Podemos. Nós podemos argumentar isso de duas maneiras, usando dois argumentos, né, na verdade. O primeiro deles é que você, de fato, não está produzindo enxofre queimado. Queimou biodiesel, não tem enxofre. O petróleo tem enxofre. A gente até discutiu isso no exercício anterior. Então, o petróleo está associado a problema ambiental por causa do SO2, caráter ácido e tal. O biodiesel, ele produz, quando queimado, gás carbônico. Mas vamos lembrar que esse gás carbônico é um gás que já está no ciclo do carbono, porque ele foi obtido a partir do óleo. Então, por exemplo, se eu uso o biodiesel a partir do óleo vegetal, eu estou usando ele como um combustível renovável. Então, eu posso escrever mais ou menos assim, ó. A combustão do biodiesel representa vantagens em relação ao do diesel? Sim. Pois, além de não liberar enxofre, não liberar SO2, vírgula, o gás carbônico produzido não se acumula na atmosfera. Já que será reabsorvido no replantio da biomassa. Então, por exemplo, a gente usa para produzir óleo biodiesel, da biomassa. Para produzir biodiesel, a gente pode usar óleo de milho, óleo de soja, né? Óleos de maneira geral, de origem vegetal. Então, se você usa o óleo de origem vegetal, você está usando uma fonte renovável. Então, você vai fazer o replantio daquela safra. Obviamente, você não vai extrair só o óleo da soja, né? Você vai extrair a soja em si. Então, o replantio da nova safra, ele vai reabsorver o gás carbônico produzido. Então, a vantagem de um combustível renovável é que ele não aumenta
a quantidade de gás carbônico na atmosfera? O combustível não renovável, ele aumenta por quê? Porque ele retira o carbono do subsolo, na forma de petróleo. Aquele carbono estava armazenado ali há milhares de anos. Então ele estava quietinho no subsolo e ele joga para a atmosfera. Então o incremento de gás que a gente está experimentando é por causa do petróleo e do carvão. Carvão de origem mineral. Tá? Beleza? Vou ter que trocar a tela para a gente fazer o item C. Troquemos a tela para o item C. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. C. O Brasil atualmente consome 36 bilhões de litros de diesel, sendo 10% importados já refinados, enquanto a produção de óleos vegetais é de 3,6 bi, aproximadamente. Se todo esse óleo, aliás, se desse óleo restassem 50% como resíduo, e esse resíduo fosse transformado em biodiesel, quantos por cento seria diminuída a importação de óleo diesel refinado? Então a história é a seguinte, ó. O Brasil consome 36 bi, sendo que 10% ele importa. Então a gente importa 3,6 bi de petróleo, de óleo diesel, perdão. Então isso é um gasto que nós temos. Né? A gente compra um produto em dólar, sujeito a flutuações do mercado, né? Sujeito a conflitos geopolíticos. Todo mundo aqui sabe que essas coisas são super comuns, né? Vocês estudam isso bastante na geografia. Tá, agora vamos imaginar o seguinte. A produção de óleo que a gente produz por ano, né, é 3,6 bi. Então, 3,6 bi de óleo vegetal. Ele pede para a gente supor que 50% vai virar biodiesel. 50% pode ser utilizado, que é um resíduo. Ele fala que é porque você vai usar uma parte do óleo que é comestível, que o óleo vai passar por um tratamento, e isso aqui é resíduo. O resíduo você não vai dar para as pessoas comer. Então o resíduo é 1,8 bi. É 1,8 bi. Tudo bem? Tá. Se desse óleo vegetal restassem 50% do resíduo, e esse resíduo fosse transformado em biodiesel, em quantos por cento seria diminuída a produção de diesel, a importação já refinada? Considere que o volume de biodiesel produzido é igual ao da matéria-prima de partida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resíduo de óleo e vou transformar isso em biodiesel. Ele está falando o seguinte, para cada 1 litro de óleo, eu vou produzir 1 litro de biodiesel. Considere, olha o que ele fala no final, considere que o volume de biodiesel produzido seja igual ao da matéria-prima de partida. Tá, então, se 1 litro produz 1 litro, se eu pegar todo o resíduo, 1,8 bilhão, bilhão de litros, você vai produzir o mesmo volume de biodiesel. V igual a 1,8 bilhão de litros produzidos. Tá aqui. Tá? Beleza. Quanto que o Brasil tem que importar por ano? 3,6. Tá? Quantos por cento seria diminuída a produção? Então, olha só. Eu importo 3,6.
bilhão de litros, né? Isso aqui é 100%. Agora, para pensar, gente. Se eu produzisse 1,8 bilhões... Perdão, opa. Se eu produzisse 1,8 bilhões, eu não precisaria comprar esses 1,8 bilhões. Então, eu precisaria comprar quanto apenas? 1,6. Opa. Então, aqui, ó. 1,8, aliás. 1,8 bilhões de litros. Isso aqui é o que precisa ser importado. Precisa ser importado. Quantos por cento eu estou economizando, né? 50. Quer dizer, eu gastaria metade, a gente gastaria, né? O Brasil gastaria metade desse dinheiro apenas, porque a gente produziria esse exceder, essa parte dessa quantidade aqui dentro na forma de outro material, né? Ecologicamente correto, ambientalmente amigo do ambiente, né? E econômico. Né? E isso faz a gente fazer uma reflexão bem rápida. Eu sempre, quando falo esses exercícios, eu acabo pensando um pouco sobre isso, né? O que faz com que a gente não faça isso? Quais são as forças, né, que fazem com que a gente não consiga? Se todo mundo fala, todo mundo sabe, tem muito lobby, né? Muita gente interessada em manter a coisa como ela está. Os acordos, né? Principalmente envolvendo política. Né? 36, espera aí, ó, tem conta errada aqui. Deixa eu ver, já estão me chamando a atenção aqui. Acho que importa 36 bi e não 3,6. Não, ele fala assim, ó. Ó, Lu, vê se eu não estou viajando. O Brasil consome 36, sendo 10% importados. Então, ele gasta, ele consome 36 bilhões, mas ele compra 3,6, tá? Não, é bom falar porque às vezes eu erro, tá? O que mais acontece é eu errar. Eu preciso que vocês falem mesmo, tá? Não tem problema. Tudo bem? Fechou? Bora fazer mais um? Bora fazer mais um? Peraí, deixa eu mudar aqui. Como que muda? Questão número 11. Uma pesquisa de produtos químicos e suas aplicações forneceu as seguintes informações. Aqui uma questãozinha bem simples, de mais de nomenclatura mesmo, né? Ácido fosfórico, hidróxido de magnésio e fluoreto de estanho 2. Considerando as informações, escreva a fórmula dos produtos, no item A. Item A. Fórmula dos produtos. Aí é coisa de decoreba mesmo, né? Ácido fosfórico. Hidróxido de magnésio. Magnésio tem carga 2, né? Então fica MgOH2. E fluoreto de estanho 2. O estanho tem duas cargas, né? Então ele bota o 2 ali. Ó. Pronto. Indique a função justificando a resposta a partir da equação química de Arrhenius. Então eu tenho que mostrar por que um é ácido, outro é base e outro é sal. Então bora lá. H3PO4. Por que ele é um ácido? Porque em água ele libera H+. Tá? Pronto. Aqui eu coloquei a ionização total, tá bom? O MgOH2, uma base, dissocia em água, produzindo Mg2+, mais 2OH-. Tá? E o terceiro é um sal. Então, o que classificaria cada um por Arrhenius, né? O H+ aqui e o OH- aqui.
Tá? E o sal é aquilo que não libera nenhum nem outro. Não libera nem H+, nem o H-. Então, SnF2 em água vai gerar estanho 2 mais 2 fluoretos. 2 íons fluoreto. Tá? Beleza? Não precisa escrever aqui. Isso é uma dica para quem eventualmente vai fazer prova discursiva, né? Não precisa escrever aqui porque o fato de você ter colocado água em cima da seta já está deixando isso claro, tá? Beleza? Podem tirar print para a gente passar para a próxima. Mande B, mande B. Questão número 12. Uma caverna ou arranha-céu, da caverna ao arranha-céu, o homem percorreu um longo caminho. Da aldeia passou a cidade horizontal e dessa verticalização. O crescente domínio dos materiais e, portanto, o conhecimento dos processos químicos teve papel fundamental nesse desenvolvimento. Uma descoberta muito antiga e muito significativa foi o uso do hidróxido de cálcio para a preparação de argamassa, que tem sido muito usado também na pintura de paredes, processo conhecido como cariação. Pintura de poste também, né? De árvore. Onde ele reage com os constituintes minoritários do ar, formando carbonato de cálcio. Então ele está falando que a tinta reage com o ar. A tinta reage com um dos componentes minoritários do ar. Item A. Item A. Dê o nome comercial ou científico. Vamos dar os dois. Hidróxido de cálcio ou água de cal. Né? O nome é água de cal porque ele é preparado misturando água e cal. Preparei. Reage, né? E forma. Tá? Item B. Que faixa de valores de pH pode-se esperar para uma solução aquosa contendo CaOH2 dissolvido, considerando o caráter ácido básico? Valores de pH acima de 7. Valores de pH superiores a 7, dependendo da concentração da base, né? Superiores a 7. Quanto maior a concentração da base, mais alcalino será o meio. Tá? O conceito de acidez e de basicidade, gente, ele não está atrelado, vamos dizer assim, prioritariamente ao tipo de composto, mas sim à concentração. Por exemplo, eu posso gerar um ambiente bem ácido com ácido fraco, desde que ele esteja super concentrado. Tá? Os ácidos fortes, não. Você pode produzir um ambiente bem ácido com menor quantidade de ácido lá dentro, porque ele ioniza mais. Então tem toda uma questão meio relativa. Beleza, item C. Escreva a reação do CaOH2 com esse componente minoritário do ar, formando carbonato de cálcio. É o CO2, né? Então eu tenho isso aqui, CaOH2, tá? Que vai reagir com CO2. Vamos lembrar que nesse caso, o CO2 vai se comportar como um ácido. Ele vai se comportar como H2CO3. H2CO3. Tá? Então, na hora de montar o sal, o que eu vou pensar? Bom,
O sal vai ter um cátion proveniente da base, que será o cálcio. E um ânion de quem está se comportando como um ácido. Se a reação fosse com o ácido carbônico, nós estaríamos aqui dizendo que o sal seria um carbonato, e de fato é. É o carbonato que ele vai mandar para cá. Então fica CaCO3 mais água. Mais água. Tá? KCO3 mais água. Aí fazer o balanceamento, né? Põe um 2 ali no hidrogênio, tá balanceado. 4, tá certo. Tá certo, né? Tá tudo ok. Tudo fechado. Beleza. Então vamos para 13. Eu vou fazer até a questão número 15, tá, galera? Hoje vai até a 15. Vamos parar um pouquinho mais cedo. Tá? É muita questão, senão a gente chega uma hora que a gente já não consegue mais raciocinar direito. Até porque essas questões, por exemplo, elas são mais rápidas de se fazer, porém é mais informaçãozinha, né? Tá? E aí no próximo encontro a gente fecha o assunto. Questão número 13. Aqui começa aquelas questões loucaças, tá? Loucaças. Ele fala assim, é um texto tirado de um livro. Aspas. A pedra, ao mergulhar, um gás produz, que ao arder do ar, resulta em luz. Então é assim, você pega uma pedra, põe na água, ela produz um gás, que queima no ar. Quando ele fala ao arder no ar, ou seja, na presença de oxigênio, produz luz. Tá? Eu não sei se vocês sabem a que pedra ele se refere. Essa pedra ela é bem famosa na química inorgânica, ela é chamada de carbureto. Carbureto. Carbureto é uma pedra feita de CaC2. É o carbeto de cálcio. O CaC2, quando ele reage com água, ele sofre exatamente o processo que você está enxergando na reação número 1. Formando este gás aqui, ó. O C2H2. C2H2. Esse gás é combustível. Essa reação libera calor e esse gás. Quando esse gás entra em contato com o oxigênio, ele queima. Então essa pedra ela era utilizada antigamente naqueles lampiões. Os caras colocavam a pedrinha de carbureto dentro da água e acendiam. Aquilo ficava queimando. A pedra ficava produzindo gás. Enquanto ela estivesse produzindo gás, você está iluminado, tá? Chamado de carbureto. Tá? A pedra a que se refere o trecho é o sal carbeto de cálcio. Posso dizer que isso é um sal, gente? Posso. Eu tenho um cátion diferente do H+, eu tenho um ânion diferente do OH-, eu tenho um sal. Não é um sal comum. A gente não está acostumado a encontrar ele hoje em dia, né? Até porque a gente usa eletricidade, tá? Então a frase 1, beleza. Deixa eu colocar aqui. Frase 1. Frase 2. O gás que arde no ar é o CO2. Não. Quem arde no ar é o combustível. O gás CO2 é o produto da queima. É o produto da queima. Como um dos produtos da reação 1, notamos a formação de um metal, de um hidróxido, de metal alcalino terroso. Sim. Sim. Quem é o hidróxido de metal alcalino terroso? CaOH2. CaOH2. 8. Você vê a diferença de você fazer uma questão da UEM e uma questão, por exemplo, da Unicamp. É outra pegada. Não estou falando que uma é mais fácil ou uma é mais difícil. Não é isso. Mas é outra pegada. O cara, para prestar esse tipo de vestibular, ele tem que ser mais conteudista. Ele tem que ser aluno muito de apostilinha.
Né? Por quê? Porque você tem que saber coisas decoradas mesmo. 8. O produto ácido da reação 1 pode ser totalmente neutralizado por adição de um alcalino, como o HCl. Ele trocou tudo, né? Ele trocou tudo na frase. O produto da reação 1 é alcalino, né? 16. A interação química entre os produtos da reação 2. Quem são os produtos da reação 2? CO2 mais água. Se eu reagir os dois, eu vou produzir ácido carbônico? Vou. Porque ele é um óxido de caráter ácido. O CO2 é um óxido de caráter ácido, tá? Então, verdadeira para ela, tá bom? Então, a soma dá 21. Soma 21. Tá? Tranquilo? Eu gosto sempre de colocar essas questões, eu não coloco muitas, né? Em todas as aulas, porque senão a gente acaba não andando com a matéria, mas essas questões elas são loucas, porque você, basicamente, dentro de uma questão, você tem quase 3, 4 assuntos, né? Então, para fazer em aula, ela é mais complicada. Questão número 14. Questão 14. Analisando as equações abaixo, assinale o que for correto. Então, é meio que para completar, né? Então, vamos completar as reações que a gente conseguir aqui, ó. A primeira reação, você tem ácido sulfúrico com KOH. Ácido com base. Então, o composto X é um sal. É o K2SO4, né? Lembrar que o cálcio, o potássio é mais 1. E água. Tudo bem? Fazendo o balanceamento, eu ponho um 2 aqui, ó. E aí já tá tudo certo. Só que o nome deste querido é sulfato de potássio. E não sulfeto. Sacaram o problema? Isso também é uma maldade nessas questões, né? Eles trocam um nomezinho só. Tá? 2. A fórmula do composto X é K2SO4? Sim. Ah, aqui é falso, né? Opa. Perdão. Perdão, gente. Desculpa. A 1 é falsa. E a 2 é verdadeira. 4. O nome do composto Z é sulfato de sódio? Vamos lá. H2S. Ele trocou, né? Não sei se vocês percebem que ele trocou os nomes. Mais NaOH. Ele já pôs um 2 aqui. Eu vou formar Na2S. Mais água. Notem que agora eu vou formar duas águas, hein? Eu tenho 2 OHs da base e 2 hidrogênios do ácido. Esse sal é o sulfeto, ele veio do sulfídrico. É eto a terminação dele. Sulfeto de potássio. Por que sulfeto? Porque ele é derivado de um ácido cujo nome termina em hídrico. Eu vou falar, né? Porque tudo bem. Mas eu acho impossível cair um tipo de questão dessa natureza numa prova como uma FUVEST, um Enem, uma Unicamp, uma Unesp. Tá? Eles exigem do aluno um outro tipo de conhecimento, tá? Que não necessariamente esse tipo de situação. Então, ele trocou o nome e está falso. E a 8 diz que a substância Y é NH4OH. Faz sentido, viu, gente? Veja só por quê, ó. O NH4, ele veio de um... Ele é um cátion, tá vendo, ó? Ele é um cátion, então ele veio da base.
Ah, mas como é que você sabe que é uma base? Porque eu produzi água, sal e água. Então, certamente, o cátion é o NH4. E aí você vai lembrar o seguinte. O cátion amônio, ele é monovalente. Ele é um cátion super famoso na química inorgânica. Ele é um cátion monovalente. Tá? Beleza? Então, se ele é um cátion monovalente, ele forma NH4OH. NH4OH. Tá certinho. Então, verdadeiro. Tá? Então, a soma deu 10. 8 com 2. 10. Tá? A 1 estava falsa e a 4 também. Beleza? Podem tirar os prints. Questão número 15. Segundo Arrhenius, uma substância molecular... Essa questão é tão louca, né? Que ela nem enunciado ela tem. O cara já começa perguntando as coisas. Segundo Arrhenius, uma substância molecular dissolvida em água não pode conduzir corrente. Isso é mentira. Tem algumas que conduzem, por exemplo, os ácidos. Então, a 1 é falsa. Por quê? Ácidos são moleculares e ionizam. Portanto, são eletrólitos, né? Se ioniza, são eletrólitos. Sacaram a ideia? Tá? Substâncias ácidas geralmente possuem sabor adstringente, amarram a boca, enquanto as bases possuem sabor azedo. É o contrário. É o contrário. O oposto. Eu não gosto de citar essa propriedade porque eu acho ela estúpida. É uma coisa que só vai ocupar a cabeça do aluno. Né? Quer dizer, então quer dizer que você vai ficar identificando um composto ácido ou básico pelo gosto. Né? Você pode falar isso para alimentos. Alimentos de caráter ácidos, alimentos de caráter básico. Né? Se bem que a gente quase nem tem alimento de caráter básico, viu? Tá? Olha o item 4, né? Tipo assim, ou você sabe ou tchau. Não tem a mínima chance. Né? O ácido fosforoso é o H3PO3? Sim. Verdade. H3PO3. 8. O ácido ortocrômico tem a fórmula H2CR2O7. Vocês devem lembrar, para quem já fez cursinho, dependendo de onde você faz cursinho, esse tipo de assunto ele vem na discussão. Eu acho uma estupidez. A gente vai até falar um pouquinho disso na próxima aula, porque tem um outro exercício lá na frente. Mas a gente aprende que existem outras variações de ácido. Não existe só o íquo e o íquo e o oso. Você tem ácidos chamados de orto, piro e meta. São 3 tipos de variações, tá? Espera que tem pergunta aqui, ó. Nessa linha de propriedades não muito boas, são os ácidos que têm aroma amendoado? Não. Não. O que tem aroma amendoado, que eu sei, são alguns aldeídos. Alguns aldeídos. Por exemplo, existem algumas substâncias que dão aquele cheiro característico de amêndoa, eu sei que é dado pelo benzaldeído. Para os ácidos, talvez até tenha um ou outro ácido que tenha esse tipo de gosto, mas em geral não. O que acontece, por que o ácido é azedo, né? Essa sensação que a gente tem do azedo é o produto da ionização do ácido na sua saliva. O H+ acaba excitando as papilas dessa forma. Tá? Mas do sabor amendoado eu não conheço. Eu sei que tem um que é o acetaldeído. O acetaldeído não, o benzaldeído. Esse aqui, ó. Benzaldeído, ó. Esse tem aroma amendoado.
Eles usam até em perfume. Tá? Beleza? Então, voltando à história dos ácidos, existem ácidos orto, piro e meta. Tá? Esse ácido que ele está mostrando não é nenhum deles. Ele é um ácido chamado dicrômico. H2CR2O7. Tá? Por que ele é chamado de dicrômico? Porque, na realidade, ele é produto de um outro, ele é análogo, vamos dizer assim. Então, esse aqui é o ácido dicrômico. Dicrômico. Ele é parecido com esse aqui, ó. H2, aqui é 7, ó, perdão. Eu copiei errado a fórmula. H2CrO4. Esse aqui é o ácido orto. Ortocrômico. Perdão. Tá? Esse prefixo orto, gente, deixa eu só contar para vocês de onde ele, qual que é a história por trás dele. O prefixo orto, na verdade, então, exatamente, ó, estão falando aqui, ó. Surgiu uma pergunta aqui no chat. Esse é o ácido crômico normal? Esse prefixo orto, ele, na verdade, deveria ser usado para qualquer um dos ácidos normais. Por exemplo, o carbono devia chamar ortocarbônico. O sulfúrico devia chamar ortosulfúrico. O fosfórico devia chamar ortofosfórico. Tá? A gente não costuma usar esse prefixo orto, ele meio que caiu com o tempo. Então, o ácido crômico é a mesma coisa que o ortocrômico. Tá? Os caras não facilitam nem um pouco. Tá? Então, não é. Esse aqui é o dicrômico. Tá? Depois, quando surgiu o exercício, eu vou contar para vocês da onde vem a história do piro e do meta. Isso tem a ver com graus de hidratação do ácido, tá? Enfim. Então, tá falsa. Esse é o tipo da questão que a gente chora, né? Você fala, meu... E a questão 16 é uma que, se você já ouviu falar, você também acerta. O ácido fluorídrico é o único que corrói vidro. Não porque ele seja um ácido forte, muito pelo contrário, ele é fraco. Mas ele é um ácido que reage com a sílica do vidro, dissolvendo ela. Então, a corrosão que ele provoca no vidro, que inclusive ele é usado para fazer vidros jateados, daqueles vidros que são mais foscos, né? Você perde aquela transparência do vidro, tá? Por conta do caráter corrosivo do ácido fluorídrico. Aí você fala assim, Dani, então onde que você guarda ele? Eu guardo ele no frasco de plástico. Ele não corrói o plástico, ele corrói o vidro, mas não corrói o plástico. Tá? É isso. Beleza? Acho que chega por hoje, gente. Eu tô com a cabeça explodindo aqui já. De tanto fazer questão. Acho que pra nós deu, né?